Veja Apocalipse 21, versículo 2 em diante. Vi a cidade santa. Olha o que João está vendo. A visão de João, o apóstolo. Ok? Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Qual Jerusalém você pertence? A de baixo ou a de cima? Olha o que João está vendo. Ele viu a Jerusalém lá de cima. Ela descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quem é a noiva adornada para o seu marido? Quem? Quem somos? Dei a resposta para vocês. Né? Olha o que João está vendo. Ele está vendo a Jerusalém de cima, que Paulo diz que são a descendência dos livres. Sara fala da igreja. Ele está dizendo, eu vi uma noiva. Essa Jerusalém era uma noiva. Ele estava vendo a igreja, queridos. Ele viu a igreja. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui é a antiga ordem. Se você pegar na versão da RA, ele diz assim, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas passaram. João está vendo algo tremendo, queridos. Na visão que ele está tendo, ele vê uma igreja, uma nova Jerusalém, que é de cima, adornada, pronta para o noivo, e essa igreja, Deus está no meio dela. Querido, agora uma pergunta. O Apocalipse, muitas vezes nós olhamos ele só com uma perspectiva futurística. Mas uma pergunta, Deus mora no nosso meio? Sim ou não? Sim. Então isso é futuro ou é presente? Presente. Volta para o versículo 3, por gentileza. Ele diz assim, o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. Nós somos povo de Deus? Ou isso é presente ou é futuro? É presente ou é futuro? Presente. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus é o seu Deus? Isso é futuro ou é presente? Querido, João não estava vendo algo futurístico. João estava vendo algo do presente. Ele estava vendo a obra que Jesus estava fazendo. E o que Deus estava criando de novo sobre a terra. Ele vê uma Jerusalém, uma igreja adornada para o noivo. A Jerusalém de cima. E olha o que esse texto diz, versículo 4 e 5, por gentileza. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. O que você é, querido? Vocês estão meio dormindo aí. O que vocês são? O que Deus está fazendo? Novas todas as coisas. E ele acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso não é mentira, isso não é um conto, isso é a verdade. Eu faço nova todas as coisas, eu faço nova criatura. Versículo 6. Disse-me ainda, está feito. Jesus, quando morreu na cruz, o que ele disse? Está feito, está consumado. Querido, João estava vendo o quê? João estava vendo a obra de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Jesus vai te dar água viva para beber no futuro, ou ele já está te dando água para beber? Então, não, é futuro ou é presente? Então no presente o que você é? Você vai ser uma nova criatura ou você é uma nova criatura? Eu sou nova criatura. Isso que João estava vendo. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler mais um texto. Isaías 43.
Aguenta firme, querido, não se canse. Já termino. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, 18 e seguintes. Esqueçam o que se foi. Fique para trás as coisas velhas. Deixe o passado para trás. Não vivam no passado. Versículo 19. Vejam. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, diz o Senhor? Uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos ermos. Eu estou fazendo uma coisa nova. Querido, isso é Isaías profetizando um futuro. Isaías sim estava profetizando um futuro. Ele estava profetizando a obra de Jesus. Eu estou fazendo uma coisa nova, está surgindo algo novo, está surgindo algo tremendo. Querido, o texto diz, não considere o passado, deixe as coisas velhas para trás. Quando você estuda o avivamento, todo avivamento, ele nasce porque a igreja descobriu algo novo. O avivamento, ele surge de uma nova descoberta. Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa, descobriram que o Espírito Santo estava vivo e batizava ainda a sua igreja. E aquilo foi um rebuliço, aquilo foi uma explosão de milagres, uma explosão de avivamento. Todo avivamento, ele nasce de uma descoberta de coisas novas. Queridos, esse avivamento que nós estamos vivendo do século 21, esse é um avivamento que Deus está trazendo uma mudança na mentalidade, para que nós possamos entender que nós somos uma coisa nova, somos uma nova criatura. Ele diz, eu estou fazendo coisas novas. O que é as coisas velhas? O que é a velha forma? Querido, é o que temos em nosso corpo, é o que temos em nossa mente. O versículo 18, ele diz, Isaías 43, 18. É o que temos em nosso corpo. As coisas antigas em nossas vidas. Esqueçam o que se foi. Esqueça aquela vida de pecado. Pare de ficar focado naquilo. Esqueça aquela vida de enfermidade. Pare de ficar focado nisso. Esqueça aquela vida de atribulação. Deixe o passado, porque você foi feito nova criatura. Se apodere do que tem de novo na sua vida. Tome posse das novidades que Deus tem para você. Não relembrem, não considerem o passado. Quando consideramos as coisas antigas, queridos, quando nós ficamos focados nas coisas antigas, elas se acomodam em nós. Ouçam o que eu vou te dizer. Quando eu fico, eu sou escravo daquele pecado, eu não consigo me libertar naquele pecado, é que eu estou dando um foco nas coisas antigas. E aquelas coisas velhas que pertencem à velha criatura, elas se acomodam dentro de mim e elas se manifestam. Eu estou dando muita atenção, mantenha o 18 no telão para mim, por gentileza. Eu fico mantendo muita atenção, eu fico considerando demais as minhas coisas antigas. Eu dou muito espaço para dor, eu dou muito espaço para enfermidade. Percebam o que um dia o Espírito Santo falou comigo sobre enfermidade. Nós temos uma cultura no nosso país que a enfermidade, ela é protegida. A enfermidade, ela tem um cunho emocional muito forte em nosso país, na nossa cultura. Lembra quando você ficava doentinho? Que os pais, o vovô, cercava a tua caminha, o teu quarto. Coitadinho, era sopinha gostosa. O pai dava presentinho na visita no hospital. E você se sentia o cara mais importante do mundo porque você estava enfermo. E a enfermidade, ela supriu uma carência emocional e ela atraía uma atenção emocional mais do que o normal. Tanto hoje que se você está enfermo, você quer toda a atenção, você quer todo o respeito, você quer todo o carinho. E pasmem, tem pessoas que preferem ficar doentes para chamar a atenção. A enfermidade em nossa cultura, ela tem um cunho emocional muito forte. E por isso nós damos atenção demasiada na enfermidade. É a mulher que não tem atenção do marido, dela diz, ai que dor. Ai que dor. O marido não escuta, ela grita, né? Ai que dor. Aí ele escuta, ela está com dor. Chama atenção. E por causa dessa cultura de carência, de cunho emocional, nós acabamos valorizando demais a enfermidade. Aí quando a palavra de Deus diz que a enfermidade é um problema de incredulidade, nós ficamos bravos. Essa informação agride as nossas vidas. Essa informação, você está dizendo que não é com você.
Nós ficamos meio que resilientes a uma verdade da palavra de Deus. Porque, na final de contas, nós queremos ser paparicados, porque estamos doentes. Por favor, alguém me visite, pois eu estou doente. Querido, isso é considerar as velhas coisas. Isso é ficar valorizando as coisas antigas. Porque a enfermidade pertence a uma velha criação. Na nova criação, ele fez tudo novo. Deus não te reformou. Diga isso para o teu irmão ao lado. Você não é uma reforma. Amém? Apesar que alguns estão se reformando, né? Aleluia. Você não é uma reforma. Você não é um conserto. Você é nova criatura. Amém? Você é uma nova criatura. E essa criatura, ela já nasceu completa. Ela não nasceu meia. Ela não nasceu um princípio de uma nova criação. Ela nasceu. Ou, por exemplo, um bebezinho que nasce. Ele é meio humano? Nasceu meio humano. Quando ele faz 15 anos, ele é 3/4 de humano. É assim? Não. Ele é um humano completo. Pequenino, porém, é um humano completo. Porque ele é novo. A vida cristã aconteceu o mesmo processo. Quando você entregou sua vida para Jesus, todas as coisas se fizeram novas. E a doença, o pecado, as angústias da vida, João, quando ele viu, ele diz: eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, porque eu faço coisas novas. O problema é que nós não trabalhamos com fé. Muitas vezes nós trabalhamos a nossa teologia mais com esperança. E foi pregado e foi pintado um quadro de que lá na mansão celestial. E essa mansão celestial, queridos, ela tirou o nosso foco e a nossa expectativa em Cristo Jesus. Nós vivemos como se o céu, só no céu Deus cumpre promessas. E na verdade Deus não cumpre promessa celestial. Ele cumpre a tua promessa hoje, agora. E você é uma nova criação. Então ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, não vivam as coisas antigas, não fiquem focando, desconsidere, queridos. Faça o seguinte, tal como a enfermidade. Se eu for chocar você com essa mensagem, queridos, não é por mal, é porque eu quero levar você a um novo nível de mentalidade. Amém? Querido, eu quero levar você a um nível de prosperidade, de saúde, de se apoderar do que Deus tem para mim e para você. Queridos, o corpo diz, você está doente. O corpo diz, você está cansado. O corpo diz, você está exausto. O corpo diz. Isso é um fato. Mas isso não é verdade. A verdade é, eu sou nova criação. Isso é verdade. E isso tem que impactar aquilo. Isso tem que mudar a minha vida. Vocês estão entendendo? A carne vai se acomodar quando eu considero as coisas antigas. Quando eu sinto dor em meu corpo, eu digo... O que eu tenho que fazer? Eu digo, obrigado, Deus. Porque não há mais dor na nova criação. Eu desconsidero isso. Não há mais miséria na nova criação. Eu desconsidero isso. Eu vivo por fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Uma abordagem diferente da vida. Uma mensagem diferente. Uma doutrina diferente para viver a vida humana. A medicina dirá, e a medicina diz, quando você tem certa idade, há uma expectativa de que isso vai acontecer mesmo. Pressão subir, diabetes, dor nos ossos. É previsível, porque na certa idade isso começa a acontecer. Então é isso mesmo. E eu começo a ser formatado pela cultura da antiga criação. Então eu considero as coisas velhas. E eu começo a valorizar as coisas da velha criação. Que na verdade a Bíblia diz que já ficaram para trás. Quando eu considero, elas permanecem em mim. Quando eu valorizo elas, elas se manifestam em mim. Querido, não considere nada em ninguém. Veja o que o texto diz, nós já lemos, nós vamos ler de novo. 2 Coríntios 5,16. Vocês estão aí? 2 Coríntios 5,16. De modo que, de agora em diante, desde quando? Desde quando? Diga, desde agora. Desde hoje.
a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Que mensagem maluca é essa que Paulo está escrevendo? Ele diz, não se considere mais do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não considerem mais. A nova criatura surgiu e eu não posso mais deixar essa consideração. Querido, isso é uma mudança de mente. Põe a mão na tua cabeça e diz, eu preciso mudar a minha mente. Preciso ser transformado na minha maneira de pensar. Querido, não considere mais ninguém segundo a carne. Temos que crer que fomos feitos novas criaturas. O teu corpo diz, você não é. Todas as nossas sensações e sentimentos dizem, você não é. Nossas experiências dizem que não somos. Você não mais considera a carne, porque a carne diz, você é pecador, você é fraco, você é doente, você é exausto, você está com estresse. Isso a tua carne diz. Mas o que a nova criação diz? O que a palavra de Deus diz sobre mim? E quando eu manifesto essa verdade, eu dou liberdade para o milagre acontecer. De agora em diante, ninguém, nenhum homem, incluindo você mesmo, considere-se de acordo com a carne. Não, nós somos novas criaturas. Quanto mais você crer nisso, quanto mais você confessar isso, quanto mais você declarar isso, mais isso se manifesta na sua vida. Mais isso se torna realidade na sua vida. Vamos para mais um texto, Efésios capítulo 4. Querido, textos que sempre tiveram na Bíblia e que nesses dias Deus está nos revelando de uma maneira tremenda. Versículo 21, Efésios capítulo 4, verso 21. De fato, vocês ouviram falar dele. Quem é ele? Jesus. Diga, Jesus. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, quanto à velha forma, o velho homem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Não considerá-lo mais. Não dá oportunidade para ele mais. Que se corrompe por desejos enganosos. Que se rende a desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Volta para o 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados como? No modo de pensar. Veja o 24. A revestir-se do novo homem. Quem é o novo homem? A nova criação. Criado para ser como? Criado para ser como? Uau! Você tinha visto isso na Bíblia? O que nós somos? Nova criação. E como essa criação foi criada? De que maneira ela foi criada? Ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia! Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Fez o homem e a mulher conforme a Deus, igual a Deus. O pecado entrou, deformou a imagem do homem, que era semelhante a Deus. Agora, quando Jesus veio, ele restaurou essa imagem. E agora ele nos criou com uma nova identidade, com uma nova característica, semelhantes a Deus. Você sabia que você é semelhante a Deus? Você está entendendo, queridos? Querido, isso não é um conto, isso não é uma brincadeirinha de faz de conta. Olha o que o texto diz, provenientes da verdade. É isso que eu sou. Eu sou um pecador. Não! Eu sou doente. Não! Eu sou mal-humorado. Não! Desconsidere esse passado. Eu sou semelhante a Deus. Por causa da justiça que opera em mim. Então quando a doença tenta te atacar, não, sai fora. Isso são coisas antigas. Quando o mau humor quer derrubar teu trabalho, quer derrubar teu futuro, sai fora, não estou aqui. Isso não é meu. Eu sou uma nova criatura. E essa nova criação, ela foi
criada para ser semelhante a Deus. Foi criada para isso. Isso é verdade, a verdade está em Jesus. Queridos, revista-se da sua nova forma de pensar. Diga assim: eu preciso de uma nova forma de pensar. Põe a mão na tua cabeça e profetiza: eu quero uma nova maneira de pensar. Aleluia. Querido, quando nós mudamos a nossa mente, quando nós somos transformados em nossa mente, eu começo a deixar que a nova criatura se manifeste. Porque eu sou saudável, eu não posso ser doentio. Eu sou feliz, eu não posso ser mal-humorado. Eu não posso morrer da doença que o meu avô morreu. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. O meu avô, o meu pai tiveram alguns problemas genéticos, alguns problemas de saúde. Eu não. Porque aquele homem que era ligado à genealogia do meu pai morreu. E nasceu um novo homem, gerado para ser semelhante a Deus. Que na medicina diz: a genética, as doenças hereditárias. E a igreja diz, com toda dor e com toda compaixão: pois é, eu tenho uma doença hereditária, porque meu avô foi assim, meu pai foi assim, e eu também vou morrer assim. Não, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu não sei quantos aqui têm problemas de doenças hereditárias. Querido, você não precisa mais dessa doença. O que te ligava ao vínculo paterno, ao vínculo familiar, morreu em Cristo Jesus, lá no Calvário. Queridos, eu sou uma nova geração, eu sou uma nova espécie, e essa espécie que nasceu nunca existiu na minha genealogia. Eu sou novo. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele assim: olha o novo de Deus aqui. Como que eu me apodero disso? Põe lá Efésios 4:23, por gentileza. Como que eu me apodero disso? Como que eu tomo posse disso? Não é tentando, querido. Não é fazendo pensamento positivo, fazendo yoga, né? Não é lutando. Não é com força de vontade. Mas como que eu faço isso? Renovados no modo de pensar. Pensar diferente. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. Essa é a mente que tem que ocupar o meu cérebro. É dessa forma que eu tenho que começar a me enxergar. É dessa forma. Como andar na nova criação? Como andar? Jesus é o nosso modelo. Jesus foi o primeiro dessa nova criação. A Bíblia diz que Adão foi o primeiro, mas ele pecou. Agora vem o último Adão, Jesus. Significando que não vai haver necessidade de uma nova criação. Jesus já foi o ponto final. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o fim. Não tem nada depois dele. Ele é o fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Então Jesus é o meu modelo. Como que Jesus se apoderou disso? Como que Jesus andou nisso? Como que Jesus viveu? Olha só, quando você encontra Jesus e começa a observar os passos de Jesus, Jesus fazia algumas confissões. Diga, confissões. Olha o que Jesus dizia. Ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que Jesus estava dizendo. Ele dizia: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Eu sou tudo que você possa imaginar que eu seja. Eu sou. Jesus andou para a terra fazendo essa confissão. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Quem é você? Eu sou. Eu sou. Quando ele é informado sobre a morte de Lázaro. Depois você acompanha, está no livro de João, capítulo 11. Ele foi informado, ele teve alguns compromissos. E 4 dias depois ele surge na casa de Lázaro, mas Lázaro já havia morrido 4 dias antes. E veja o contexto, querido. O contexto era o mais crítico possível. Alguém morto há 4 dias. E uma família acusando Jesus, dizendo: por que você não chegou antes? O contexto era de tensão. E nesse ambiente de morte, de 4 dias morto, Jesus olha para todos os que estavam ali, inclusive para Marta, que estava conversando com ele. Na frente da tumba de Lázaro,
Antes de qualquer outra coisa, Jesus abre a sua boca e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Lázaro sair da tumba, ele faz uma confissão, ele faz uma declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Então Lázaro, vem para fora. Ouça, quando você confessa quem você é, aquilo que você é passa a se manifestar. Eu sou a ressurreição. E quando ele disse que ele era a ressurreição, Lázaro ressuscita. A confissão provoca uma manifestação. Amém? Jesus disse, a Bíblia diz na criação: haja luz. A confissão gerou uma manifestação e a luz surgiu. Quando você diz, eu sou nova criação, essa confissão provoca uma manifestação e a nova criação se manifesta. Semelhante a Deus. Você viu Deus cansado? Você já viu Deus doente? Você já viu Deus mal-humorado? Você já viu Deus desanimado? Não. E essa é a característica da nova criação. Quando eu confesso, quando eu pronuncio, o poder da confissão, o poder da declaração, manifestou a ressurreição em Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Um outro exemplo. João capítulo 9, esse vamos abrir. João 9, versículo 5. Como andar nessa nova criação? Como usufruir disso? Como manifestar isso? Olha só, Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está confessando, Jesus está declarando. Agora preste atenção no contexto. O contexto qual é? Um cego de nascença. Um cego de nascença. Você conhece a história? Se possível, põe o versículo 1 para nós lermos a história. Temos tempo ainda. 9:1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Versículo 2. Vai passando os versículos. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Essa é uma pergunta que todos nós queremos fazer, né? Quem pecou? Este homem ou seus pais? Ou seja, quem é o culpado nessa história? É culpa do pai, viu? Pai maldito. Um pai que não se converteu. Eu estou assim por causa do meu pai. Quando você encontra um culpado, as coisas parecem que não resolvem, mas tiram um peso. Então, se for o pai, a culpa é do pai. A culpa é dos ancestrais. Agora eles perguntam, foi o pai ou foi ele mesmo? Se foi você, viu? Pecou, agora está pagando. Sofra, desgraçado. É essa a culpa que nós queremos achar. É isso que nós estamos perguntando. Por que eu estou doente? Por que acontece comigo? Quem é o culpado? Sabe quem é o culpado? A velha criação. Mas Jesus diz assim, nem ele e nem seus pais pecaram. Você quer saber de uma coisa? Não interessa quem pecou. O importante é o seguinte, isso acontece para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Pare de ficar procurando uma culpa. Entenda que você é fruto de pecado. Você participa de uma natureza caída. Mas quando eu entendo isso, eu me apodero da nova criação e a glória de Deus se manifesta. O contexto era esse. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Querido, era um cego. O contexto era a necessidade de luz. Alguém estava em trevas. Toda a vida dele, desde o dia que nasceu, nunca viu a luz. Nunca percebeu nada. Aquele homem precisava ver a luz. E antes de tudo, Jesus dizia, eu sou a luz do mundo. Quando ele confessou que ele era a luz, o cego passou a ver. Quando ele confessou que era a luz, a Bíblia diz que ele juntou o barro, colocou nos olhos daquele homem, esse homem foi até o tanque de Siloé, volta enxergando.
agora ele é a luz, agora ele tem a luz, agora ele vê a luz, porque ele se encontrou com alguém que é a luz do mundo. Quando eu confesso, quando eu trabalho o princípio da confissão e da declaração, eu provoco uma realização no meu interior. Eu trabalho com criação. Querido, a confissão. Olha o que diz no versículo 9 desse mesmo capítulo. Quando ficaram questionando, depois que ele é curado, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, ele dizia, eu sou eu mesmo, eu sou novo. Eu era cego, eu era nas trevas, eu não tinha luz, mas agora eu sou uma nova criação, sou eu. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, eu sou uma nova criação. Eu sou uma nova criação. Querido, Jesus, ele passou sobre a vida na terra, confessando. Querido, tá vivendo a tua vida, confesse. Provoque uma criação através da tua confissão. Desconsidere o teu passado. Desconsidere, isso funciona para todas as áreas da minha vida. Não é pelo esforço humano, não é pela habilidade humana, não é pela capacidade intelectual, é pelo poder que eu creio na obra de Jesus na minha vida. Querido, é mentira que você tem que ser um homossexual para viver. Querido, isso é mentira, homossexual é mentira. Você é nova criação em Cristo Jesus, e a nova criatura não tem essas lutas. Ah, pastor, mas eu sou depressivo desde nascença. Mentira, isso é o velho homem, a nova criação não é assim. É uma nova vida. Semelhante a quem? A Deus. Eu sou semelhante. Aleluia. Para encerrar, aleluia, né? Isaías 45, versículo 24. Quantos estão entendendo? Isaías 45, versículo 24. Dirão a meu respeito. Dirão a respeito de quem? A meu respeito. Isaías está profetizando sobre o povo de Deus. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Dirão a meu respeito, olha o que aconteceu com ele. Ele está em justiça e ele tem força. Os teus inimigos, os demônios orarão para você diferente de agora em diante. Ele está em justiça e ele é forte. As pessoas que antes te desmereciam, não valorizavam você, eles vão mudar o conceito a teu respeito. O que aconteceu com ele? Agora ele tem justiça e é forte. Versículo 25. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Em algumas versões serão considerados justos e cheios de glória, cheio de vitórias, cheio de êxitos, cheio de maravilhas. Querido, nós somos uma nova criação. Deus nos fez tudo novo. Você não é uma reforma, você não é uma recalchutagem, você não foi montado nos pedaços. Você morreu e ressuscitou para ser um novo homem, uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Desfrute disso, confesse isso. Olhe para a enfermidade e diga, essa enfermidade é do velho homem, eu desconsidero isso agora. Eu sou uma nova criação. Olhe para a miséria, desconsidere isso, eu sou uma nova criação. Confesse. A Bíblia diz que com os lábios nós confessamos e com o coração nós cremos. Paulo diz, eu creio, por isso eu falo. Se você crê, comece a confessar. Deus tem coisas novas para mim, Deus tem coisas novas para você. Amém, queridos? Aleluia. Você pode se colocar em pé.